Inquérito policial. Conceito: conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária, cuja finalidade é angariar elementos de prova da materialidade e indícios de autoria, para que o legitimado, ofendido ou MP, possa ajuizar a ação penal. Natureza: procedimento administrativo pré-processual. Não e processo judicial. Características: administrativo. O inquérito policial, por ser instaurado e conduzido e autoridade policial, possui nítido caráter administrativo. Inquisitivo: inquisitorialidade. A inquisitorialidade do inquérito decorre de sua natureza pré-processual. No processo temos autor, MP, ou vítima, acusado, e juiz. No inquérito, não há acusação, logo, não há nem autor, nem acusado. No inquérito policial, por ser inquisitivo, não há direito ao contraditório pleno nem à ampla defesa. Oficioso: oficiosidade, possibilidade, poder, dever, de instauração de ofício quando se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. Escrito: formalidade. Todos os atos produzidos no bojo do IP deverão ser escritos, e reduzidos a termo aqueles que forem orais. Indisponibilidade: a autoridade policial não pode dispor do IP, ou seja, não pode mandar arquivá-lo. Dispensabilidade: não é indispensável a propositura da ação penal. Discricionariedade: na condução, a autoridade policial pode conduzir a investigação da maneira que entender mais frutífera, sem necessidade de seguir um padrão pré-estabelecido. Instauração do inquérito policial. Formas de instauração do inquérito policial. Forma de ofício. Cabimento: ação penal pública incondicionada. Ação penal pública condicionada depende de representação ou requisição do MJ, ou seja, do Ministro da Justiça. Ação penal privada depende de manifestação da vítima. Observações. OBS: requisição do MP, ou seja, Ministério Público do juiz, deve ser cumprida pela autoridade policial. Requisição do cabimento. Ação penal pública, MP ou do juiz. Incondicionada. Ação penal pública condicionada. Requisição deve estar instruída com a representação ou requisição do MJ, ou seja, o Ministro da Justiça. A ação penal privada, requisição deve estar instruída com a manifestação da vítima nesse sentido. Requerimento do ofendido não obriga a autoridade policial. No caso seja indeferimento ou requerimento, cabe recurso ao chefe de polícia. Requerimento do ofendido, incondicionada. A ação penal pública incondicionada. A ação penal pública condicionada. A ação penal privada. Auto de infração infragante. A ação penal incondicionada. A ação penal pública condicionada depende de representação ou requisição do MJ, ou seja, o Ministro da Justiça. A ação penal privada depende da manifestação da vítima. OBS. Denúncia anônima, delatio, criminais, inqualificada, delegado, quando tomar ciência de fato definido como crime, através de notícia anônima, não deverá instaurar o IP de imediato, mas determinar que seja verificada a procedência da denúncia e, caso realmente se tenha notícia do crime, instaurar o IP. Tramitação do IP. Diligências. Logo após tomar conhecimento da prática de infração penal, a autoridade deve dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido. Ouvir o indiciado. Interrogatório em sede policial. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações. Determinar, se for caso,
que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. O exame de corpo de delito é indispensável nos crimes que deixam vestígios. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Possibilidade de se proceder à reprodução simulada dos fatos, reconstituição, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. OBS. O procedimento de identificação criminal só é admitido para aquele que não for civilmente identificado. Exceção: mesmo o civilmente identificado poderá ser submetido à identificação criminal, nos seguintes casos: se o documento apresentado contiver rasuras ou indícios de falsificação, o documento não puder comprovar cabalmente a identidade da pessoa, a pessoa portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes, a identificação criminal for indispensável às investigações policiais, necessário despacho do juiz determinando isso, constar nos registros policiais que a pessoa já se apresentou com outros nomes, o estado de conservação, a data de expedição do documento ou local de sua expedição, impossibilitem a perfeita identificação da pessoa. Requerimento de diligências pelo ofendido e pelo indiciado. Ambos podem requerer a realização de diligências, mas ficará a critério da autoridade policial deferi-las ou não. Forma de tramitação do IP sigiloso. A autoridade policial deve assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Prevalece o entendimento de que o IP é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, por se tratar de mero procedimento investigatório. Acesso do advogado aos autos do IP. O advogado do indiciado deve ter franqueado o acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos do IP, e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Não se aplica a ilhas diligências em curso, ENS. Interceptação telefônica ainda em curso, súmula vinculante N14. OBS. A Lei 13.24.116 alterou o Estatuto da OAB para estender tal previsão a qualquer procedimento investigatório criminal, inclusive aqueles instaurados internamente no âmbito do MP. Interrogatório em sede policial. Necessidade de presença do advogado. Posição classe da doutrina e da jurisprudência. Now. Alteração legislativa. Lei 13.245/16, passou-se a exigir a presença do advogado no interrogatório policial. Ainda não há posição do STF ou STJ. Duas correntes. Alguns vão entender que o advogado agora é indispensável durante o IP. Outros vão entender que a lei não criou essa obrigatoriedade. O que a lei criou foi, na verdade, um dever para o advogado que tenha sido devidamente constituído pelo indiciado, dever de assisti-lo, sob pena de nulidade. Caso o indiciado deseje não constituir advogado, não haveria obrigatoriedade. Conclusão do IP. Prazo para conclusão do inquérito policial. Natureza da infração. Regra geral. Indiciado preso 10 dias. Indiciado solto 30 dias. Crimes federais. Indiciado preso
15 dias. Indiciado solto, 30 dias. Lei de drogas. Indiciado preso, 30 dias. Indiciado solto, 90 dias. OBS. Ambos podem ser duplicado. Crimes contra a economia popular. Indiciado preso ou solto 10 dias. Observações. OBS. Em se tratando de indiciado solto, o prazo é processual. Em se tratando de indiciado preso, o prazo é material, conta-se do dia do começo. OBS. No caso de indiciado preso, o prazo se inicia da data da prisão. Em se tratando de indiciado solto, o prazo se inicia com a portaria de instauração. OBS. Em caso de indiciado solto, o STJ entende tratar-se de prazo impróprio. Descumprimento do prazo não gera repercussão prática. Destinatário do IP. Prevalece que destinatário imediato, titular da ação penal. Destinatário imediato, juiz. Arquivamento do IP. Regra: MP requer o arquivamento, mas quem determina é o juiz. Se o juiz discordar, remete ao chefe do MP, em regra, o PGJ. O chefe do MP decide se concorda com um membro do MP ou com o juiz. Se concordar com o membro do MP, o juiz deve arquivar. Se concordar com o juiz, ele próprio ajuiza a ação penal ou designa outro membro para ajuizar. Ação penal privada. Os autos do IP serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, caso assim requeira, mediante traslado. Arquivamento implícito, criação doutrinária. Duas hipóteses. Quando o membro do MP deixar requerer o arquivamento em relação a alguns fatos investigados, silenciando quanto a outros. Requerer o arquivamento em relação a alguns investigados, silenciando quanto a outros. STF e STJ não aceitam a tese de arquivamento implícito. Arquivamento indireto, quando o membro do MP deixa de oferecer a denúncia por entender que o juízo, que está atuando durante a fase investigatória, é incompetente para processar e julgar a ação penal. Não é unânime. Trancamento do IP consiste na cessação da atividade investigatória por decisão judicial quando há abuso na instauração do IP ou na condução das investigações, geralmente quando não há elementos mínimos de prova. Decisão de arquivamento de IP faz coisa julgada. Em regra, não podendo ser reaberta a investigação se de outras provas novas, a autoridade policial tiver notícia. Exceções. Arquivamento por atipicidade do fato. Arquivamento em razão do reconhecimento de manifesta causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, aceito pela doutrina e jurisprudência majoritárias. Arquivamento por extinção da punibilidade. OBS. Se o reconhecimento da extinção da punibilidade se deu pela morte do agente, mediante a apresentação de certidão de óbito falsa, o agente não estava morto, é possível reabrir as investigações. Atenção! A autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito policial. Poder de investigação do MP. Entendimento pacífico no sentido de que o MP pode investigar, mediante procedimentos próprios, mas não pode presidir nem instaurar inquérito policial.